De todos os componentes do ciclo hidrológico, o que mais interessa aos geólogos corresponde à parcela ou à fração da água que sofre infiltração através de seu caminho para o subsolo, onde a força gravitacional e as características dos materiais presentes irão controlar o armazenamento e o movimento das águas. Entendam como água subterrânea de uma maneira simplificada toda água que ocupa vazios em formações rochosas ou no regolito. Dentre os parâmetros existentes na equação geral do balanço hídrico mencionada no episódio anterior, a infiltração é o processo mais importante na recarga de água do subsolo. Entendeu como recarga? A parcela de água que infiltra no subsolo que irá compor um reservatório de água subterrânea. Desse modo, o volume e a velocidade da infiltração dependem dos seguintes fatores. O primeiro deles é o tipo e a condição dos materiais terrestres. A fotografia mostra uma ilustração de um arenito que compreende uma rocha geralmente porosa e permeável e com boas condições de armazenamento e circulação de água subterrânea. Já a segunda imagem mostra um argilito, uma rocha composta de argilominerais, onde, apesar de apresentar muitos espaços vazios, bastante diminutos, uma elevada porosidade devido à força de atração eletrostática dos argilominerais, ela é praticamente impermeável devido à retenção dessa água pelas essas forças. O segundo fator é a cobertura vegetal. A fotografia mostra o limite entre uma área florestada e uma área desnuda. De um modo geral, a área florestada, a copa das árvores, fornece uma proteção da incidência da água da chuva, enquanto que a área desnuda, a água da chuva, percola diretamente sobre a superfície do terreno, podendo favorecer o escoamento superficial direto, a ocorrência de emissões erosivas, como mostrado na imagem. A topografia e relevo também é um fator importante na taxa de infiltração, sendo que regiões mais planas favorecem a infiltração direta, enquanto que regiões acidentadas e íngremes favorecem o escoamento superficial direto. A taxa de precipitação também influencia na velocidade de infiltração. A figura mostra duas regiões com distribuição diferenciada das chuvas ao longo do ano. Em geral, regiões onde as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano são locais favoráveis à infiltração das águas, enquanto que áreas onde as alturas pluviométricas variam ao longo do ano tendem a favorecer o escoamento superficial direto, pois as chuvas se concentram em curtos períodos de tempo. Um outro fator é a ocupação do solo. A ocupação de grandes cidades geralmente favorece a infiltração direta das águas, pois ocorre uma grande proporção de elementos impermeabilizantes, como asfalto, cimento, etc. Adicionalmente, outros fatores podem controlar o movimento da água no subsolo. São eles as forças de atração molecular, através da água retida à superfície dos argilominerais, como mencionado anteriormente, devido à força de atração eletrostática nos primeiros metros de profundidade, e as forças de tensão superficial, que corresponde à água presa nas paredes dos poros em interstícios muito pequenos, podendo ter movimento ascendente por forças de capilaridade. Portanto, a distribuição da água no solo é segmentada em duas zonas. Na primeira delas, os poros estão parcialmente preenchidos com ar e água, representando uma zona conhecida como zona não saturada, vadosa ou de aeração. Enquanto que em profundidade, os poros tendem a ser totalmente preenchidos por água, caracterizando o que chamamos da zona saturada. O limite entre essas duas zonas é denominado de nível ou superfície freática. Nesse caso, a zona não saturada, devido aos poros conterem ar, elas estão submetidas à pressão atmosférica. E nessa zona, a água presente nos poros tende a sofrer um processo de ascensão capilar, também conhecido como capilaridade. Mencionado anteriormente, corresponde às forças de tensão superficial que ocorrem nos interstícios dos poros entre os grãos. Quanto menor for esse interstício, maior será a ascensão capilar. O nome capilaridade vem desses interstícios finos que lembram fios de cabelo. Portanto, a zona não saturada, vadosa ou de aeração, se subdivide em três partes. A zona mais superficial, conhecida como zona de água do solo, a zona mais próxima do nível superfície freática, conhecida como zona de ascensão capilar, e entre essas tem-se a zona intermediária, que serão discutidas a seguir. Ou seja, a zona de água no solo está situada entre os extremos radiculares das plantas e a superfície do terreno. Ela apresenta espessura variável, desde alguns centímetros na ausência de cobertura vegetal até vários metros em regiões de vegetação abundante. Ela serve para a utilização da água para as funções de transpiração e nutrição da vegetação.
Já a zona intermediária ocorre entre o limite de ascensão capilar e o limite de alcance das raízes das plantas, enquanto que a zona capilar ela ocorre da superfície freática até o limite de ascensão capilar da água. Em geral, a sua espessura vai depender da distribuição, do tamanho dos poros e da homogeneidade do terreno, sendo que quanto menor o tamanho dos poros, maior será a ascensão capilar. Como distribuição e movimento da água no subsolo, à medida que se aprofunda na crosta terrestre, as rochas vão ficando mais fechadas e os espaços vazios cada vez menores. E as águas inicialmente com circulação ativa, que corresponde às águas meteóricas, em profundidade se transformam em águas de formação, com teores salinos mais elevados, conhecidos como águas conatas. Em geral, a profundidade do nível freático depende de dois fatores, ou seja, da quantidade de água que infiltra a superfície terrestre, ou seja, da quantidade de recarga e do tipo de material presentes. Por exemplo, em áreas úmidas com alta pluviosidade, o nível freático tende a ser mais raso, enquanto que em ambientes áridos tende a ser mais profundos, porque áreas úmidas e com alta pluviosidade, a taxa de recarga é maior e a taxa de filtração também, o que favorece a níveis freáticos mais rasos, enquanto que áreas áridas, a água tende a evaporar e, consequentemente, a infiltração diminui e o nível freático resultante tende a ser mais profundo. Mas, de um modo geral, a superfície freática tende a acompanhar as irregularidades do terreno, sendo mais profundas as cristas dos divisores topográficos, também chamados de interflúvios, e mais rasos, próximos ao fundo dos vales. Dessa forma, temos a recarga, ou seja, onde a água entra na formação geológica, a circulação da água no reservatório geológico e a saída dessa água, que chamamos de zona de descarga. Em síntese, a área de recarga corresponde à área onde a água adentra no substrato rochoso e a área de descarga corresponde a onde a água sai do reservatório e alimenta um corpo de água superficial, como os rios representados na figura. Como o fluxo da água no subsolo, pense que o movimento da água subterrânea é guiado pela força da gravidade e pela diferença de pressão entre dois pontos, exercida pela coluna de água adjacente e pelas rochas adjacentes. Essa diferença de pressão é chamada de potencial hidráulico. Na figura tem-se as áreas mais elevadas apresentam um potencial hidráulico maior, representado pela energia potencial gravitacional, enquanto que o fundo dos vales apresentam um potencial hidráulico menor devido à energia potencial gravitacional ser menor. Dessa forma, compreende-se que a água subterrânea sempre se moverá dos pontos de maior potencial hidráulico, onde ocorre maior pressão, para a zona de menor potencial hidráulico, onde ocorre menor pressão. Portanto, podemos estabelecer uma relação entre água superficial e subterrânea através da relação entre os rios e o nível freático. Ou seja, rios cuja vazão aumenta jusante são chamados de rios efluentes, que são alimentados pelas águas subterrâneas, situação típica das regiões úmidas. Entendam como jusante o sentido do fluxo do rio em direção à sua foz. São características dos rios efluentes. A água subterrânea é a responsável pela manutenção do fluxo de base, ou seja, esse rio é alimentado pelas descargas de água subterrânea, que garante que esses rios são perenes, mesmo no período de seca. Em alguns rios, o fluxo de base pode representar até 100% do volume escoado pelos rios, permitindo a utilização desse recurso superficial para as mais diversas finalidades. São típicos de clima úmidos, enquanto que os rios influentes são aqueles cuja vazão diminui a jusante, com consequência da recarga da água subterrânea pelo escoamento superficial. Diferentemente dos rios efluentes, esses rios alimentam o corpo de água subterrâneo, representado pelos aquíferos. Ou seja, a água do rio infiltra para o nível freático, sendo comum em áreas áridas ou semiáridas. São características dos rios influentes uma menor qualidade das águas, frequentemente por alimentar corpo de água subterrânea, e essa salinização também pode ser verificada nas águas dos aquíferos. E são típicos de climas secos e áridos. Em síntese, rios efluentes são aqueles que aumentam a vazão a jusante e a água subterrânea alimenta o fluxo de água superficial. São típicos de climas úmidos, enquanto que os rios influentes são aqueles que diminuem a vazão jusante e são característicos de climas secos e áridos. E a água superficial alimenta o fluxo de água subterrânea.